para exaltar o teu nome, meu Deus, para buscar de ti a tua presença, o teu Espírito, porque só a tua presença, só o teu Espírito nos fortalece. Só a tua presença e só o teu Espírito nos capacitam para vencermos as lutas do dia a dia, para vencermos, meu Deus, nos estudos, para vencermos as nossas batalhas do cotidiano, Senhor. Ah, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, que cada um desses jovens que chegaram aqui na tua casa sejam abençoados pelo Senhor, e aqueles que estão a caminho, meu Deus, de igual modo, que o Senhor venha conduzi-los até a tua casa em segurança, venha protegê-los, guardá-los, e venha honrar, meu Deus, a nossa fé, porque saímos do conforto da nossa casa para estar aqui, por causa de um convite, meu Deus, por causa de um chamado. Aqui estamos, meu Deus, e queremos colocar nas tuas mãos este culto, tudo que será feito aqui nesta tarde, os cânticos de louvor a ti, a ministração da tua palavra, cada oração que será feita, tudo que será feito aqui, meu Deus, seja para a glória do teu nome e para o nosso crescimento espiritual. Faça maravilhas acontecerem, meu Deus, nesta tarde. Meu Deus, eu quero colocar a vida de cada um desses jovens nas suas mãos. Eles que têm passado por lutas, cada um aqui tem os seus problemas, meu Deus, mas estamos diante de ti, estamos na tua presença, e na presença de Deus nada é impossível. Diante de ti, meu Deus, os problemas são desbaratados. Diante do Senhor, aquilo que até então estava sendo impossível para a gente, o Senhor torna possível, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é grande, é poderoso. E agora, meu Deus, este jovem, ele fala com o Senhor, ele desabafa com o Senhor a respeito dos seus problemas, com as suas mãos no seu coração, com seus olhos fechados. Você vai fazer a sua oração. Jesus está aqui. Ele disse que aonde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estaria presente. O nosso Senhor Jesus está aqui, e ele quer te ajudar, ele quer solucionar o seu problema, o seu dilema, aquilo que tem te feito chorar, aquilo que tem te entristecido. Você pode falar com ele agora. Fale com Deus, ele ouve você. Aquilo que de repente você não tem coragem de falar com ninguém, mas para ele você pode falar, porque ele é seu amigo. Nele nós podemos confiar. Oh, meu Deus, ouve a oração de cada jovem e traz a solução, meu Deus. Responde, mostra para esse jovem que o Senhor é com ele, para essa jovem que o Senhor é com ela, meu Pai. No nome do Senhor Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos, meu Deus, de todo o nosso coração. Toda honra, todo louvor seja dado a ti. Jesus, és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Nós queremos te ouvir. Me esvazio de mim, sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir.
sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, Jesus, és bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazie de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa grande, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome desça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, apareça, que o teu nome desça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar, enche este lugar, Senhor. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é tua, essa casa é tua. Aleluia, Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui, Senhor. A casa é tua, Deus, este lugar é teu, este lugar é teu. Oh, oh, oh. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus,
Cristo. Ele é o Verbo vivo. Ele é o Filho de Deus. Oh, Senhor, seja adorado. Nós te glorificamos. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Vivo, viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizes que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Sobre esta rocha
porque Tu és bom, Tu és o nosso Rei. Oh, Jesus, Tu és o Rei do nosso coração. Oh, Espírito Santo de Deus, nos visita nesta tarde, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh. Quantos aqui creem que o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre? Ele é fiel e Ele nunca vai nos desamparar. Ah, então diga agora: Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tantas lutas, Senhor, Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, oh. 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 Deus do meu coração, vento a soprar, a âncora no mar, oh, minha canção.
Rei do meu coração. Seja o vento a soprar, a voz a ecoar, oh minha canção. Tu és bom, bom, bom. 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 Tu és bom, bom, Santo, 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 Santo. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Amém. Olha para mim, por favor. Nós vamos continuar o culto. Daqui a pouco nós vamos ter o momento da palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode sentar um instante. Serei breve. E daqui a pouco o irmão já vai entrar aqui também no louvor. Vai ter mais louvor. Amém? Agora, preste atenção, por favor. Nós acabamos de cantar o seguinte, que Deus é o quê? Que Deus é o quê? Deus é bom. E de fato Deus é bom. E nós precisamos crer nessa bondade. Nós precisamos crer na fidelidade de Deus. Deus é fiel. O mundo pode até te abandonar. Todos podem te abandonar. Todos podem virar as costas para você. Mas saiba de uma coisa, Deus não. Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai virar as costas para você. E principalmente nos piores momentos. Principalmente nos momentos mais difíceis da sua vida, saiba que você pode contar com Ele. Ele é o seu aliado, Ele está contigo. Jesus disse assim, olha, eu não vos deixarei jamais. Até mesmo quando eu for para o Pai, eu vou enviar um Consolador, o Espírito Santo. Então você nunca vai estar sozinho. Por isso a importância de você crer na fidelidade do Senhor. Amém? Eu queria fazer uma oração, e já vou passar para o irmão dar sequência no louvor. Eu queria fazer uma oração, e você nessa oração vai entregar a sua vida nas mãos de Deus. Antes mesmo é a senhora que vai ministrar, né? Antes mesmo da irmã ministrar, você vai colocar a sua vida nas mãos de Deus e vai dizer para Ele, Senhor, eu quero caminhar na Tua fidelidade. Eu quero aprender a confiar na Tua fidelidade, na Tua bondade. Lá fora, eu confiei em tanta gente, e eu posso falar por mim, eu confiei em tanta gente lá fora, e tudo que eu tive foi desprezo, tudo que eu tive foi infidelidade. Agora eu posso dizer para você, hoje eu estou com 41 anos, e desde a minha juventude, eu nunca fui desprezado ou abandonado por Deus. Ele nunca me deixou na mão, e Ele nunca vai te deixar na mão. Pode ter certeza disso. É só você confiar, colocar a sua vida nas mãos de Deus e deixar Ele reger a sua vida, e deixar Ele guiar a sua vida, virar as costas para o mundo e mergulhar de cabeça nesse Deus. Amém? Se você quiser fazer isso, curve a sua cabeça e você vai repetir comigo, meu Deus, com mais fé, gente, meu Deus, a minha vida eu quero colocar nas suas mãos. Me ensina a confiar na tua bondade, na tua fidelidade, pois eu sei que o Senhor jamais irá me abandonar, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, e a minha vida
eu entrego por inteira nas suas mãos, no nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmão, fica à vontade. Deus venha lhe usar poderosamente. Pegue na mão desse irmão que está do teu lado. Você vai ser boca de Deus na vida dessa pessoa que está aí com você. Só Deus e você sabe a maneira como você chegou aqui hoje. E o Espírito Santo marcou esse encontro com você, porque Ele tem algo extraordinário para te entregar. A presença dEle é real aqui neste lugar, tão certo quanto o ar que eu e você respiramos. Oh, aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Cante pra ela. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, Ele não desiste. Em uma só voz, toda a igreja. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, Ele não desiste. A palavra do Senhor nos diz em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Uma vida eterna em abundância na presença dEle. Oh, Yeshua levante as suas mãos aos céus que eu quero profetizar na sua vida. Que a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Que a partir de hoje você viverá o sobrenatural de Deus por onde você passar. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Receba
sacrifício dele não foi em vão. Oh, eu creio que já valeu a pena. Oh, levante as suas mãos aos céus e diga que já valeu a pena. Sim, já valeu a pena. Sim, já valeu a pena. Sim, já valeu a pena mesmo. Eu creio. Sim, já valeu a pena. Sim, já valeu a pena. Sim, já valeu a pena mesmo. E quando o grande dia, e quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Sim, já valeu a pena. Sim, já valeu a pena. Sim, já valeu a pena mesmo. Nós cremos, Jesus. Sim, já valeu a pena. Sim, já valeu a pena. Sim, já valeu a pena mesmo. Ele não desiste de você, ele se importa você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Oh, Yeshua, Laramanagassori, Alarabadaiassou. Ele está em busca dos verdadeiros adoradores. Aquele que, independente da circunstância que você está vivendo, você está disposto a dar o seu melhor para Ele, como se fosse a sua última oportunidade da tua vida de adorá-lo. Você não sabe o seu dia de amanhã. Você não sabe se você vai chegar em casa vivo hoje, porque o amanhã só pertence a Ele. Mas você está aqui, você abriu mão da sua zona de conforto para estar adorando a Ele. E Ele é um Deus que vê os seus mínimos detalhes do seu esforço. E eu quero dizer para você que não está sendo em vão o seu esforço. Ele vai te recompensar. Ele vai te surpreender. Receba essa palavra profética na tua vida. Ele vai te surpreender. Ele é a tua rocha, a tua fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. O teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquilo que você tem clamado e pedido a Ele com lágrimas, o Espírito Santo tem colhido as suas lágrimas e vai transformá-las em um lindo jardim na tua vida. Um jardim que vai florescer, porque o sol da justiça vai voltar a brilhar na tua vida. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Adore a Ele, pois meu fôlego é a tua vida. Quem sabe adora e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel.
que me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, já vi fogo e terremotos. Diga! O vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Ele dá ordem às estrelas, tu dá ordem às estrelas, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aonde, igreja? Em uma só voz. No teu colo, ó Altíssimo. Toda a igreja. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquei de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, tudo para os que nele crê. Adore o nome dele. Oh, oh, oh. Exalte e agradeça aquele que é digno de todo louvor e adoração. Só a igreja e ouça a voz. Não há fé, nem que se fechem. Não há doença, nem que fiquem. Oh, e a tempestade se acalma, para os que nele creu. Não há ferrolho, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade, diga, se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra é pura, é escudo para os que nele crê. Aplaude e glorifique aquele que é digno. Aleluia, glória a Deus. Quantos aqui sentiram a presença do Senhor? Aleluia. Eu quero aqui chamar a Gleci, uma pessoa muito especial do meu coração. É pequenininha, mas tem um coração gigante, gente. Ela vem lá da Assembleia de Deus Fama, né? Junto com os nossos amigos que estão lá, Alexandre, Larissa, Elia, Daqui.
Tive o prazer de ser líder dessa moça por um tempo. E eu glorifico a Deus por te ver crescer na presença do Senhor. Quanto mais nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor, a honra vem. E eu sei que seu coração é a glória dele, tudo é dele, é para ele. E que nesse momento eu gostaria que todos estendessem as suas mãos aqui, para que nós orássemos por ela. Senhor, nós te glorificamos, Pai. Prestamos a Ti esse culto, a adoração, os louvores. Fomos preparados e estamos preparados agora para a Tua palavra. Usa a Tua serva, Senhor, que ao abrir a boca ela possa, Senhor, trazer aquilo que o Senhor colocou no coração dela. E que aquele que entrou aqui, Senhor, precisando de uma resposta, essa resposta seja dada hoje. Aquele que entrou amargurado, Senhor, seja sarado. Aquele que precisa de libertação, seja liberto. Aquele que precisa de confronto, seja confrontado. E aquele que precisa se arrepender, Pai, se arrependa nesta tarde. Nós te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Aleluias. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluias. Vamos dar continuidade à oração que a pastora Rê começou aqui. Vamos clamar ao Espírito Santo do Senhor que nessa noite Ele fale aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos mais uma vez em Tua presença. Nós nos colocamos mais uma vez diante do Teu altar, ó Deus. Nós nos colocamos, Espírito Santo, porque o Senhor é o Deus que pode fazer. Jesus disse que Ele subiria, mas que Ele enviaria um Consolador. Ele enviaria o Espírito da verdade. Ele enviaria o Espírito que o mundo não tem, mas aqueles que te confessam e abandonam os seus pecados têm. Espírito Santo, teu compromisso é com a palavra do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é aquele que diz que o Espírito testificaria acerca de Jesus. E nessa noite nós oramos e queremos pedir ao Senhor que testifique acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Que teu nome seja adorado, que teu nome seja glorificado, que teu nome seja adorado nessa noite. Vai limpando, ó Deus, vai limpando, vai tirando, vai removendo, vai tirando, Deus, tudo que precisa ser tirado nesta noite, porque é a Tua palavra que tira, é a Tua palavra que tira, é a Tua palavra que tem poder, é o Senhor que tem autoridade, Deus. Nós oramos e convocamos o Senhor para esta reunião. Esta reunião não pode ser comum, não pode ser a mesma, porque hoje nós clamamos ao Senhor. Envia os teus exércitos aqui nesta noite, Deus, porque Deus vai começar a remover o que precisa ser removido. Deus vai começar a tirar o que precisa tirar, porque Ele quer uma noiva santa, purificada, lavada no seu sangue. O seu sangue não foi à toa, não. Tu és o Deus que lava. Deus, e o Senhor me diz que nessa noite o Senhor está passando, está removendo
remove, Tu és o Deus que transforma, Tu és o Deus que purifica, Tu és o Deus que escreve um nome novo no livro da vida. Deus, Tu és aquele que pega Saulo e transforma num Paulo. Sim, Pai, Tu pode fazer coisas grandes, poderosas e impossíveis. Faça nessa noite. Faça conforme a Tua vontade. Faça conforme o Teu querer, Deus. Tu tens liberdade. Tu tens liberdade nessa noite para atuar em corações manchados, feridos, maltratados. Tu tens a capacidade de mudar identidade. Tu tens a capacidade de mudar caráter. Tu tens a capacidade de mudar. Porque tem muita gente que fala, mas não é. Que diz, mas não é. Mas o Senhor muda nessa noite. O Senhor muda. O Senhor faz. O Senhor faz. Porque aquele que está aos pés da cruz do Senhor, aquele que está aos pés da cruz do Senhor tem a chance de ser mudado, tem a chance de ser transformado. Havia dois ladrões na cruz, e aquele que conseguiu olhar e enxergar o rei que Jesus era, que conseguiu enxergar a glória, a majestade do rei que ele era, ele foi aceito no paraíso. Se nessa noite você enxertado na palavra, se nessa noite aos pés da cruz você der ouvido à voz do teu Deus, você estará no paraíso. É um paraíso melhor do que este. Troque este pelo paraíso de Deus. Troque a glória desse mundo pela glória de Deus. Troque a glória desse mundo pela glória que há de vir. E que ninguém pode tomar de você a sua coroa. Havia dois homens em uma posição e um deles aceitou a eternidade. Decida hoje aonde você vai passar a eternidade. Você está aos pés da cruz. Você está aos pés da cruz. Você está aos pés da cruz. Você está aos pés do Senhor. Oh, Espírito Santo do Senhor, fala conosco. Nós sentimos saudades de ouvir a Tua voz. Nós sentimos saudade de ouvir a Tua voz falando conosco. Porque não há outro melhor. Não há outro que faz como o Senhor faz. Porque só o Espírito Santo pode convencer o homem dos seus pecados. Só o Senhor pode nos convencer, Pai. Oh, Paizinho, o Senhor tem liberdade de atuar no meio da Tua igreja. Vem e faz de novo. Vem e faz. Vem, Espírito Santo, e faz. Faz como Tu quiseres. Faz conforme a Tua vontade, meu amado. Meu amado, nós não queremos Te adorar apenas de lábios. Não, mas nós queremos ter um coração sincero, reto diante do Senhor. E que nos falte tudo na vida, mas que não nos falte o Teu Espírito Santo. Que não nos falte o Teu caráter em nós. Nós Te convidamos, nós Te adoramos, nós Te glorificamos nessa noite. Se assente adorando ao Senhor. Existem dois tipos de gente que pode estar aos pés da cruz. Quando eu olho para a cruz, eu vejo dois tipos de gente. Eu vejo o seguidor e o discípulo. O seguidor é aquele que sonha com uma igreja ideal. O discípulo, ele é aquele que quer fazer uma igreja real. Ele não só dá palpites, mas ele é o que a igreja precisa. Ele é o que o reino dos céus necessita. O seguidor, ele sempre vai responder, talvez, se der certo. Se eu não tiver compromisso hoje, se eu não tiver compromisso, eu não tiver algo para fazer. Mas o discípulo, ele sempre vai dizer, eis-me aqui,
Pode me colocar, pode, eu não sou capacitado não, mas pode ser eu mesmo, porque quem faz é o Senhor. Ah, não tem como ir não, mas vai dar certo, eis-me aqui. O discípulo, ele reage assim. O seguidor, ele sempre vai esperar uma recompensa para dar. Ele vai dar sempre esperando uma recompensa. Ele vai fazer esperando o que vai receber. Mas o discípulo, ele é sempre recompensado porque ele dá, porque ele doa, porque ele se entrega. O seguidor, ele quer ser servido, ele quer ser notado, ele quer ser aparecido, ele quer que as pessoas os enxerguem. Mas o discípulo, ele simplesmente serve. Ele serve porque ama, ele serve porque foi ensinado, ele serve porque o Mestre nos ensinou nos últimos dias com os discípulos, lavando os pés dele. E ele vai dizer, quem quiser ser maior, tem que servir o outro. O discípulo, ele é aquele que é batizado. É aquele que toma sobre si o nome do nosso Salvador e o segue. Ele se esforça para se tornar como Cristo é e guarda os seus mandamentos. E o seguidor, ele apenas segue. Quando Jesus começou a falar palavras mais duras, quando a multidão já não pôde ver milagres, multiplicações, curas, e o Senhor Jesus começou a falar palavras mais duras, a multidão começou a se afastar. Os seguidores começaram a ir embora. E ele vai olhar para os apóstolos, vai olhar para os discípulos e vai dizer, vocês também não querem ir, não? E Pedro vai dizer, para onde nós iremos? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós? E é sobre alguém que carrega essas virtudes. Eu olhei, refleti, mergulhei, e eu não achei alguém tão grande, além de Jesus, como Samuel, para falar conosco nessa noite. E é sobre ele, é o texto que nós vamos ler, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. Primeira Samuel, capítulo 3, versículo 3. Vai dizer assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, pode tomar. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3 vai dizer: a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Vou repetir. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Samuel, ele cresce em períodos difíceis, mas aqui no capítulo 3, o versículo 3, vai dizer que ele se deitava aonde a lâmpada de Deus estava, onde se encontrava a arca de Deus. A arca de Deus no Velho Testamento representa a presença de Deus. Mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis, Samuel estava onde a presença do Senhor estava. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas eu quero começar voltando um pouquinho na história, falar um pouquinho sobre a história desse rapaz. Quem era Samuel? Quem foi Samuel? A Bíblia nos fala que quando a sua mãe casou, Ana, ela sonhava muito em ter um filho. Porém, Deus quis
deixar ela estéril. E Ana vai viver muitos anos sonhando com esse rapaz. Então, a princípio, a gente olha alguém aqui que é muito sonhado, muito desejado, muito esperado. Mas com o passar do tempo, o seu pai, as pessoas que viviam ao seu redor, a família, os familiares, já não vão mais sonhar tanto com Samuel como a sua mãe. Então, o período em que Samuel chega, o período em que ele nasce, é um período em que ninguém está aguardando por ele, a não ser Ana. E quando eu lia isso daqui, isso é certo, quando a gente vai para o capítulo 1, versículo 8... Quando o esposo dela vai ter um diálogo com ela, ele vai dizer: Ana, por que você chora? Por que você não come? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Isso confirma que Eucana já não esperava mais por Samuel. Mas quando eu li esse texto, o Espírito Santo me dizia que tem pessoas aqui também que não foram esperadas. Não foram aguardadas, não foram planejadas, mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um plano, mesmo que você não seja planejado, mesmo que você não seja sonhado, você vem. Você vem, porque Deus é poderoso para fazer coisas poderosas. Enquanto eu li aqui, eu sentia vontade de voltar lá na minha história, lá no início dela. Essa história eu sei porque minha mãe me contou, né? Minha mãe, na idade da maioria que estão aqui, né? Novinha, 16, 17. Ela conhece um rapaz, ela morava longe dos meus avós. Ela morava em uma outra cidade, cuidava de meninos, era babá. Ela se apaixona por um rapaz e nessa paixonita ela acaba ficando com o rapaz. E nessa ficada rápida, ela engravida. E aí ela vai tirar férias. Isso num período de 15 dias, ela vai tirar férias, vai para os meus avós que ficavam em uma outra cidade. E aí vai entender a cabeça desses jovens, desses adolescentes. Lá ela conhece um outro rapaz. E aquela que diz que era apaixonada por aquele menino que ela ficou lá, acaba casando com esse moço rapidamente. Dentro de prazo de menos de um mês, ela já estava casada com outro homem. E quando ela se casa, a menstruação dela não vem. E não vem antes do tempo. E aí ela percebe que ela estava grávida, mas não estava grávida do seu esposo. Ela estava grávida daquele rapaz que tinha ficado lá para trás. E aí quando ela percebe isso, ela vai querer desistir da gestação. Ela vai querer desistir da gravidez. Ela vai contar para a minha avó, mãe do meu pai, do esposo que ela havia se casado. E ela era esperta. Ela já tinha abortado um filho da minha tia em períodos anteriores. Então, ela sabia tudo quanto é tipo de remédios para abortivos, ela sabia. Então, minha tia, até hoje, ela não pode engravidar mais, porque ela teve problemas lá na juventude, lá atrás, com esses abortos. Então, minha avó preparou os remédios e minha mãe foi tomando. Tomou no primeiro mês, no segundo, no terceiro, passava muito mal. Mas o certo é que aos 9 meses, quem chegou? A Glecia que chegou. Cheguei com alguns defeitos? Cheguei, não sou muito certa das ideias não. Mas estou aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Não fui planejada. Não fui esperada, vim de uma ficada qualquer, mas Deus havia preparado uma linda história para a minha vida. E talvez você adentrou aqui nessa noite cansado, chateado, revoltado, porque alguém não sonhou com você. Porque talvez você veio numa época em que seus pais financeiramente não estavam bem. Porque alguma coisa ruim aconteceu, porque você é fruto de um relacionamento
proibido, diamantes. Não sei de onde você veio, de onde você surgiu. Mas se você está aqui nessa noite, é plano do Senhor. Ainda que não te queriam, ainda que você não veio de uma família toda arrumadinha, Deus tem um plano e tem um propósito na sua vida. Eu não vim de um relacionamento perfeito, de pais que se amavam e resolveram se casar e sonhar e planejar um quarto, planejar uma casa para receber uma criança. Não, eu vim de um relacionamento qualquer, mas eu vim das mãos do meu Deus para impactar a sua vida, para ser uma semente na sua vida, no seu coração. E você também nasceu para algo grande. Você não nasceu simplesmente por vir. Você fala, eu não fui planejada, não fui sonhada, não fui desejada. Vim por vir, não. Você veio porque Deus tem um plano para a sua vida. Esse é o primeiro ponto que você precisa sair daqui hoje. Eu vim e não vou desistir, porque se eu vim, é porque Deus tem um plano para mim. Alguma coisa Deus colocou nas minhas mãos. E a Bíblia vai nos dizer que quando Samuel chega, ele já chega com o seu futuro planejado. Samuel não pôde sonhar com uma faculdade de medicina, trabalhar na agricultura, com pastoreio de ovelhas na época. Samuel não pôde escolher o seu futuro. Por quê? Porque sua mãe, ao orar, ao se colocar na presença de Deus, ela vai dedicar o menino a Deus. E ela vai dizer, ele vai crescer no templo, ele vai viver no templo, ele não vai sair de lá. E ele também vai viver com um voto nazireu. Ele não podia cortar o cabelo, não podia cortar a barba. Não, ele não tinha muita escolha. Ele só tinha o templo e ele não podia ir nas modinhas de hoje, não. Cabelo arrepiado, pintar o cabelo, tirar a barba. Não. Ele tinha que obedecer. Foi ele que fez o voto? Não foi. Foi ele que escolheu? Não foi ele que escolheu. Mas quem disse que discípulo tem e pode o que todo mundo pode? Quem disse que discípulo faz o que todo mundo faz? O Senhor, Ele tem algumas exigências. E a Bíblia nos fala que o referencial de família daquele jovem, daquele menino, daquele garoto, era a casa de Eli. Samuel não pôde crescer no meio da sua família, com os seus irmãos, não. Tudo que ele tinha era a casa de Eli. A Bíblia nos fala que naquele período o Senhor vai chamar os filhos de Eli de filhos de Belial, filhos ímpios, iníquos, que cometiam todo tipo de iniquidade. Os filhos de Eli eram sacerdotes na casa do Senhor. Então imagine aqui os seus pastores aqui, os filhos deles, aprontando tudo. E todo mundo vendo, todo mundo comentando, nossa, você viu os filhos do pastor? Não dão um bom exemplo não, são os piores. Mas estão lá no culto, estão lá cantando, estão lá pregando, estão lá entregando as ofertas, estão lá. Era assim os filhos de Eli. E o sacerdote Eli já havia perdido o discernimento espiritual e a presença de Deus, há muito tempo. A Bíblia nos fala que quando Ana ainda sonhava, chorava e planejava Samuel, a Bíblia diz que Eli vai olhar para ela e vai dizer, mulher, você está bêbada em plena hora do dia. Eli não pôde compreender que aquela mulher chorava e orava por uma criança, por um sonho, por um plano que havia no coração dela. Já havia perdido o discernimento há muito tempo. Então a casa em que Samuel vai morar é uma casa com falta de referencial de Deus. Tudo que ele via ali era terrível aos olhos do Senhor. Então, ao ler isso daqui, eu fico pensando que Samuel tinha tudo para ser rebelde.
um dos mais rebeldes possível, porque ele não escolheu o seu futuro, ele não pôde escolher. E ele, tudo que ele tinha de referencial era a casa de Eli. Mas a Bíblia vai dizer, em 1 Samuel, capítulo 2, o versículo 18, vai dizer: contudo, ainda menino, Samuel ministrava perante o Senhor. Mesmo sem infância, ele escolhia a presença de Deus. Mesmo sem um referencial paterno de Deus, que segue a Deus, que glorifica, que vive a vontade do Senhor, ele continuava ministrando perante o Senhor. Mesmo os seus pastores não sendo os melhores, ele permanecia ministrando perante o Senhor. Deus está falando nessa noite. Mesmo que você não tenha os melhores referenciais, mesmo que você veja muitas coisas erradas ao seu redor, mesmo que você veja a iniquidade nos templos, permaneça ministrando perante o Senhor. Permaneça buscando a vontade do Senhor. E 1 Samuel capítulo 2, não apenas no versículo 18, a gente vai ver o menino, o autor falando que o menino crescia. Não. No versículo 2, 21, vai dizer também que enquanto isso, ele crescia na presença do Senhor. Enquanto o quê? Enquanto a família de Eli pecava, enquanto a casa sacerdotal não queria a presença do Senhor, não queria as responsabilidades da palavra do Senhor, do reino dos céus, ele queria, ele permanecia, ele continuava. Ainda no capítulo 2, no versículo 26, a Bíblia fala: e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo povo e por Deus. Ser estimado pelo povo é fácil. A gente faz umas agitações, a gente faz uns barulhos, a gente posta nas redes sociais com uma maquiagem, um filtro bonito, a gente convida muita gente, enche de gente, a gente faz muita coisa para maquiar e para conquistar o apoio e o aplauso do povo. Mas outra coisa é ser estimado pelo Senhor. E mesmo diante de todas as circunstâncias, o autor é enfático em dizer, no capítulo 2, que mesmo sem família por perto, mesmo sem um referencial de pastores, mesmo sem ter o direito de escolha do seu futuro, mesmo com a casa de Eli toda perdida, mesmo assim Samuel continuava a crescer. Nessa noite você não tem o direito de dizer: eu não cresço porque eu não tenho os meus pais na igreja. Eu não cresço porque a minha igreja é problemática demais. Eu não sirvo ao Senhor por causa de A, B e C. Não, você não terá desculpas no dia do juízo diante de Deus. Porque Ele nos coloca a sua palavra, é a palavra que vai nos justificar ou vai nos trazer juízo e condenação. Porque esse garoto, mesmo sem tudo isso que foi falado aqui, ele ainda permanecia crescendo. Ele ainda permanecia desejoso pela presença de Deus. A palavra também vai dizer, em 1 Samuel, no capítulo 3, o versículo 1, e ele ministrava perante o Senhor, e raramente o Senhor falava. No período em que ele estava na presença do Senhor e o buscava, o Senhor não se manifestava. Era um culto vazio.
Era um culto desanimado, era um culto em que você não via o movimento do Espírito Santo de Deus, você não ouvia a voz de Deus. Era um culto chato, sabe aqueles cultos que você vai, você não sente nada, porque é um culto vazio, um culto frio, um culto que você não viu a palavra do Senhor, você não viu a manifestação do Senhor. Era assim em todos os cultos de Samuel. Mas a Bíblia diz que mesmo sem o Senhor se manifestar, mesmo sem o Senhor falar, ele continuava ministrando e insistindo. Você vai ser essa pessoa que Deus vai levantar aqui nesse lugar, para insistir, para permanecer, para ministrar, para clamar, para buscar, para interceder, porque mesmo que Deus não fale em certos momentos, vai ser você que Ele vai usar para falar com alguém. Vai ser você que Deus vai levantar para mudar os ambientes. Onde você vai chegar, não vai permanecer da mesma forma. Por quê? Porque Deus vai levantar você e vai fazer alguma coisa acontecer. Se você estiver disposto a permanecer com a chama acesa perante a arca da aliança, onde você colocar os seus pés, o ambiente vai ter que ser transformado, vai ter que ser mudado. Então Samuel, ele permanecia. Às vezes vai parecer que acabaram os profetas, que o Senhor está calado, que o Senhor não fala mais, que o Senhor não faz mais. Mas quando nos voltamos para a Bíblia, a gente vai ver que é nesses tempos que Deus vai gerar grandes profetas. Nós estamos vivendo o melhor período e eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser essa profetisa que Deus vai levantar em tempos escassos. Porque é nesse período que Ele gera grandes profetas. Foi assim nos dias de Israel. Ele levantou grandes profetas para falar quando tudo estava desmoronando, quando o povo já não conseguia ouvir a voz de Deus. Deus nunca vai se calar. Sempre vão dizer que tem o período intertestamentário, o período em que Deus não fala. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que Deus ficou calado durante 400 anos, mas eu acredito que não teve gente que conseguiu ouvir sua voz. A verdade é que Ele deve ter falado, Ele deve ter levantado, Ele deve ter dito, mas não tinha gente para ouvir. Não tinha gente para ouvir. Eu nunca acredito que Ele vai ficar calado, porque Ele sempre vai se mover. E se não tiver ninguém disposto, Ele vai levantar um que esteja disposto. Porque é isso que Ele faz. Eu cresci, hoje eu vou contar um pouquinho de mim aqui, porque eu vou contar o testemunho de quem? Vou contar os meus. Eu cresci em ambientes desfavoráveis. Eu cresci com o meu pai, que me adotou, né? Minha história é meio complicada. Mas aos 11 anos, os meus pais se divorciam, se separam. Minha mãe vai embora para Minas e eu vou embora com ela. Ao chegar no caminho, minha mãe me conta que eu teria um padrasto. Eu tinha uma irmã e ela me conta que eu teria um padrasto. Foi terrível chegar naquele lugar, naquela casa e encontrar um homem estranho, diferente. Dava nojo, dava agonia, dava desespero. Eu queria ir embora, eu queria sair correndo. Mas olha o quanto eu estava distante de casa, da Bahia para Minas. Um dia de viagem de ônibus, santo Deus, eu ia ter que percorrer muita coisa para voltar para casa. Não dava mais, tinha que ficar. E eu cresci nesse ambiente de um padrasto que não ia com minha cara, não ia comigo. Mas
eu tinha a igreja, eu sempre tive a igreja. A igreja é o melhor local da vida. Porque quando eu cheguei na igreja, aos 11 anos, me levaram e eu fui. Que eu cheguei lá, era uma igreja bonita, grandona como essa, bem maior um pouco. E aí tinha um grupo de jovens, adolescentes, irmãos, adultos, fazendo um teatro. E eu, aos 11 anos, sem entender muita coisa, vindo lá do interior do Nordeste, falando com o meu nordestinês, não sabendo falar muita coisa nem nada. Eu olhei para aquele teatro de jovens e adolescentes e eu disse, eu vou fazer parte disso daí. Não sei o que é essa igreja, não sei o que é ser crente, eu só sei que eu quero fazer parte do grupo de teatro. E coloquei aquilo no meu coração. E com o passar do tempo, Deus sempre vai levantar pessoas para abençoar a nossa vida. Ele nunca vai deixar a gente sozinho, perdido, né? Igual hoje, como Ele levantou esse povo bonito para estar comigo, né? Meu líder de jovens, minha líder local. Então, e os meninos, a Larissa e o Dag. Que eu não vou... O nome dele não é Dag, não, gente. O nome dele é tão difícil de falar que eu acabei de dar um apelido para ele aqui que na hora que eu não vou passar vergonha, né? É Dag, então é Dag. Então, Deus sempre vai levantar pessoas para abençoar o seu ministério. E eu conheci a Itza nesse período. Era uma jovem mais velha do que eu. E ela tinha um ministério lindo de louvor, de adoração a Deus. E ela ia para os montes e eu vi ela subir no monte e eu falei, eu quero ir também. Aí ia. Quando eu chegava lá, tinha aquelas irmãs de oração que eu não entendia nada, o que estava acontecendo. E elas começavam a orar e toda vez Deus falava com a Itza. Porque eu vou levantar você, porque você vai ser usada. E Deus foi gerando aquele sentimento no meu coração, não de inveja, mas um sentimento de, nossa, eu quero que Deus fale assim comigo também. É algo tão gostoso, um trem tão bom, um frio na barriga. Nossa, não tem palavra melhor do que a palavra dele, do que quando ele fala com a gente. E eu fui gerando aquilo e eu fiz uma oração. Eu falei, Deus... Chegou um período em que ela foi meio que se perdendo, porque na juventude a gente tem que vigiar muito. Deus havia usado profetas para dizer a ela que chegaria numa fase que ela precisaria vigiar, porque escolhas estariam na porta dela, e na porta da vida dela, e ela precisava escolher bem, porque dependendo da escolha dela, mancharia o futuro dela. E aí veio namorados e circunstâncias na vida dela, e Deus falando com ela, não faça, não vá, não tome essa decisão. Eu virei para Deus e falei, que eu tenho a mania, língua grande de querer falar coisa demais, virei para Deus e falei, Deus, olha, não sou a Itza não, e nem tenho inveja dela, mas se o Senhor me der um ministério, se o Senhor me transformar em alguém escolhida, porque eu não achava que eu era escolhida, eu achava que eu era alguém que não fui planejada, que estava no meio da igreja só porque eu tinha gostado do grupo de teatro, não tinha identidade forjada no Senhor. Eu falei, Deus, se o Senhor me escolher, e se o Senhor me dar um ministério, e se o Senhor falar comigo assim, eu nunca que vou te trocar por nada, nunca, se o Senhor falar isso para mim, eu abandono rapidamente o pecado, viro as costas para esse rapaz e eu vou querer o teu ministério. A verdade é que ele foi capacitando, foi preparando, tá fazendo isso, mas a verdade é que no meio do caminho a gente encontra muitas coisas que vão colocar, que vão nos dar a opção de escolher se nós queremos ser discípulo ou se nós queremos ser apenas seguidores. É uma responsabilidade muito grande. E eu sei que eu fiz essa oração. Quando eu estava estudando, eu me lembrei disso e eu senti vontade de compartilhar com vocês sobre isso. Quando foi esses dias para trás, eu chorando na presença do Senhor, me lembrando do meu passado, da minha história, eu grata a Deus. Deus, obrigada, porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me deu um plano, um projeto, o Senhor projetou algo para a minha vida. E aí Ele usa alguém para dizer, filha, você se lembra que você pediu para ser escolhida? Eu te escolhi.
Eu te escolhi. Você lembra quando você chorava, quando você pedia? Eu te escolhi. Você é um vaso na minha mão e eu estou te modelando. Eu estou te modelando. Eu estou te preparando. E sabe, você é alguém escolhido por Deus. Você é alguém amado por Deus. Você é alguém que tem um dom especial. Eu virei para Elia esses dias e falei: Elia, você tem dom para olhar namoros, relacionamento e dizer, ó, esse daí vai dar certo. Se ela olhar e falar assim, é encrenca, sai fora. O duro é que ela fala e a gente é teimoso, não obedece. Mas ela tem uns olhos biônicos de olhar e de longe dizer, nossa, fulano já está com ciclano. Não é praga não, mas não vai dar certo não. Já estou vendo. E não é que não dá mesmo. Então ela é uma conselheira amorosa. Deus chamou ela para isso. Deus chamou ela para olhar e enxergar se Deus está no negócio ou se não está. E Deus chamou você, escolheu você para algo. Talvez você não vai pregar aqui em cima ou pregar para alguém, mas você vai pregar com o seu testemunho. Você vai fazer alguma coisa que vai marcar a vida de alguém. Você foi chamado para isso, para abençoar outras pessoas. E a verdade é que Samuel permaneceu, mesmo nesses tempos escassos. O texto que eu li vai dizer que a lâmpada não havia se apagado. E eu quero dizer, permaneça crescendo, porque nunca vai te faltar a presença. Ainda que te falte algumas coisas, ainda que te falte alguns amigos, ainda que te falte algumas riquezas, ainda que te falte alguns abraços, mas nunca vai te faltar a presença do Senhor. Essa noite é uma noite de eu contar testemunhos. Não tinha planejado esse não, mas eu me lembrei. E aí, quando eu estava lá em Minas, minha família passando muita dificuldade, porque meu padrasto, ele tinha condições, mas ele puxava. Por quê? Porque Deus estava me gerando, Deus estava me preparando no tempo difícil. Assim como José, eu olho e digo, olha irmãos, eu perdoo vocês, fiquem tranquilos, não é culpa de vocês não, é que Deus preparou isso para que eu me tornasse governador. Você não sabe porque você está nessa circunstância. Você não sabe porque você vive esses dilemas, esses dramas. É porque Deus está preparando você para ser aquilo que Ele sonhou. É por isso. E aí eu me lembro que quando eu vinha da escola, nosso Deus, tal de adolescente sente fome em dobro, em triplo, não sei. Come, parece que não mata a fome. E eu era assim. Mas muitas vezes eu subia e falava assim, Deus, hoje eu estou com a vontade de comer isso. Ou muitas vezes, chegava final de ano, eu nunca gostei de passar final de ano com roupa repetida. Eu achava que trazia má sorte. Eu queria passar com roupa nova. E quem disse que eu tinha condição de passar com roupa nova? Eu vivia pedindo emprego. Todos os irmãos da igreja eu passava, eu estudo, mas me arrumo um trabalho meio período. E eu baixinha, pequenininha, nem sabendo falar direito. Quem que ia arrumar um emprego para mim? Ninguém queria me dar trabalho. E eu não tinha trabalho na época. Mas eu lembro que todos os finais de ano eu passava de roupa nova. Porque Deus é zeloso, cuidadoso e Ele ouve orações. Todo final de ano chegava a minha vizinha ou alguém, Deus sempre mandou, de longe, de perto. E ela falava assim, Gleci, eu comprei um passeio ali, vi um pano bonito, comprei. Manda fazer um vestido bem bonito para você, eu pago a costureira. Muitas vezes eu voltava da escola com desejo de comer algo, a vizinha da frente, todo mundo era crente. A vizinha da frente, a vizinha do lado, só que os vizinhos da direita e da esquerda eram uns abençoadinhos, né? Mas esses eram crentes, da frente e do lado. E aí a da frente, muitas vezes eu subia e ela falava, Gleci, hoje eu preparei um prato e eu não sei porquê, o Espírito Santo falou para te chamar. Vem para cá. Quantas vezes eu chegava lá e era aquilo que eu estava desejando, subindo do caminho da escola.
Muitas vezes. Muitas vezes, minha vizinha, eu sempre gostei de frutas. Frutas lá é caríssima. Nossa, na época, não sei se por ser menina, eu olhava e via tudo caro. Mas quantas vezes eu tinha vontade de comer alguma fruta e estava lá a vizinha com a sacolinha na mão. E eu nem tinha falado nada. Eu nem tinha comentado nada com ninguém. Porque é assim que o meu Deus faz. Ele é zeloso, cuidadoso e nunca nos faltará a presença dele. Mesmo que os tempos sejam desfavoráveis, se nós permanecermos diante dele, ministrando e crescendo, nunca nos faltará a sua presença, nunca nos faltará a sua lealdade, nunca nos faltará a sua verdade, o seu cuidado. E eu estou aqui para testificar que o meu Deus é cuidadoso. Meu Deus é zeloso e Ele tem desejo de cuidar de você. Ele já cuida, mas Ele quer que você enxergue que você pode ser cuidado por Ele. Ele quer que você enxergue que você pode orar e pedir qualquer coisa. Eu já sonhei com tanta coisa e Ele tem feito e está fazendo e vai fazer. E olha, o que eu sonho não é pouco nem pequeno. É grande demais para mim, mas não é grande para o Deus que eu sirvo. Não é grande. Hoje mesmo, eu estou com esse caderno aqui, é do esmilinguido. Aí o Alexandre virou e falou assim, esmilinguido, Gleci? E eu, vocês estão no início do meu ministério, daqui uns tempos vocês vão me ver com um tablet na mão, porque é assim que Deus faz. Se eu sonhar com um tablet, Ele vai me dar um tablet. E quem que desacredita disso? Se o meu Deus é poderoso na batalha, e Ele faz coisas grandes e impossíveis. E o Senhor, Ele ainda continua falando. E assim como Ele tinha urgência no chamado de Samuel, Ele tem urgência no nosso chamado. Ele tem urgência no seu chamado. Ele tem urgência para levantar você. Você nessa noite precisa sair daqui com uma disposição nova, com uma oração nova, com um desejo novo no seu coração. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo também alguns sacrifícios. Todos aqueles que estão aos pés da cruz vão precisar viver alguns sacrifícios. O primeiro deles que eu vejo na vida desse rapaz é que junto com a presença de Deus vem algumas exigências. Quando Deus fala com ele, Deus à noite o chama, a primeira coisa que Deus vai falar é palavras duras para a casa de Eli. Então a primeira coisa que Samuel precisava dizer era sobre a ruína da casa de Eli. Deus, Ele tem urgências em nos levantar, mas você precisa ser um discípulo que fale a verdade, custe o que custar, doa a quem doer, perca as amizades que for, não tenha a notoriedade que você gostaria de ter, não tenha o aplauso da igreja, porque muitos ao seu lado vão se levantar contra. Às vezes são os nossos próximos, os mais próximos de nós, vai começar o burburinho, mas você precisa entender que quem carrega a presença do Senhor, quem foi chamado, quem anda aos pés da cruz, precisa saber que há sacrifícios, e um deles é falar a verdade, e é difícil falar a verdade. É difícil declarar a ruína quando você tem uma outra palavra. Você queria pregar prosperidade. Você queria pregar que o irmão vai sair do deserto. Você queria pregar que a igreja está num avivamento todo. E Deus está dizendo outra coisa. E você vai pregar o quê? Você vai pregar aquilo que Deus está mandando você pregar. Foi assim com Samuel. Samuel, a princípio, não queria dizer. E Eli vai colocar ele na parede e vai dizer: diga, pode falar o que o Senhor está dizendo.
e ele teve que falar. Outro momento difícil da vida de Samuel foi quando o Senhor vai olhar para ele e vai dizer: até quando você vai ter dó de Saul? Eu já o rejeitei. Estou levantando outro que me adora e me quer de verdade. Estou levantando Davi, profeta do Senhor, servo de Deus, discípulo do Senhor, precisa ter coragem para falar a verdade, custe o que custar. E Deus vai levantar pessoas nessa noite que tenham a coragem, a ousadia de viver o Espírito da verdade, de ter o Espírito da verdade em você e falar a mensagem que Ele está mandando você falar. Então, a verdade é que Deus vai nos dar essas palavras difíceis, mas nós precisamos entender e falar o que Ele está querendo falar. A Bíblia também diz que quem quiser vir após o Senhor tem que renunciar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e seguir. Em um dado momento, essa palavra vai dizer isso, que Ele vai chamar os discípulos, vai chamar a multidão, e em outras palavras Ele vai dizer: olha, se você quer ser meu seguidor, se esqueça dos seus próprios interesses. Pare de viver os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer. E me acompanhe. Hoje a gente está querendo desistir só porque alguém não gostou da mensagem que a gente pregou. Só porque alguém olhou diferente na hora que eu estava orando. Dane-se, eu tenho que estar pronta para morrer. Eu tenho que estar pronta para morrer. E o Brasil precisa se preparar. Nós daqui precisamos nos preparar. Porque olha, um momento como esse, as portas abertas, nós não queremos ir aos cultos. E quando nem pudermos vir aos cultos, como será? Por isso Deus vai levantar você que está aqui nessa noite. Deus vai levantar você para você tomar verdadeiramente a cruz do Senhor, negar você mesmo e que você esteja disposto a morrer por causa dessa palavra. Porque quando acabar os holofotes, que você não puder mais colocá-los, anunciá-los por aí, quando a palavra de Deus for perseguida, tomara que não seja em nosso país, mas se for, eu quero ver se você vai ter coragem de continuar até morrer. Deus quer gerar isso em nós, crentes fortes de verdade, não só de aparências, não. Ele vai gerar isso em você. Esteja disposto a morrer pelo Evangelho. Esteja disposto a morrer pela palavra. Marcos 8:35 vai dizer: pois quem põe seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá vida verdadeira. Nunca terá. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e pelo Evangelho, terá a vida verdadeira. Oh, irmãos, nós colocamos tantos nossos interesses acima dos interesses de Deus. Nós somos muito falhos, mas que nessa noite o Senhor venha gerar isso em nós. Romanos 12:1 vai dizer: apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Gálatas 2:12 diz: estou crucificado com Cristo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Eu quero poder dizer isso todos os dias, que estou crucificada, que já não sou eu mais que vivo. Eu quero dizer isso. Gera isso em mim, gera isso na tua igreja, Senhor, gera isso em cada um de nós. Mateus 20:28 vai dizer: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo deu a sua vida por causa de nós. E nós temos dificuldade de dar o nosso tempo.
Nós temos dificuldade, nós reclamamos, murmuramos. Ah, mas eu tenho tanta coisa para fazer, o pastor já marcou outro culto de novo. Não se cansa, não. Nós temos dificuldades, mas nós vamos sair daqui hoje com uma mentalidade nova. Porque é isso que o Espírito Santo estava dizendo ao meu coração. Ó, você não vai lá para falar palavras vazias, mas eu vou te levar lá, porque eu vou gerar algo especial no coração da minha igreja. E é isso que Deus vai gerar. Quanto que vale o sacrifício de Jesus por nós? Quanto vale o seu chamado? Esses dias teve um seminário na igreja maravilhoso e as palavras poderosas, mas tudo que o Espírito Santo dizia para mim é: Gleci, quanto que vale o seu chamado? Quanto que vale o meu sacrifício por você? Quanto que vale tudo que eu já investi na sua vida? Quanto vale? Aí eu tive que colocar um despertador de madrugada e o título lá é: Quanto vale o seu chamado, Gleci? E todos os dias eu estou numa batalha para orar de madrugada. Porque quando eu tento acordar de madrugada é aquele sono. Mas quanto vale o meu chamado? O quanto eu estou disposta a pagar um preço? A pagar o preço pelo chamado que Ele me deu, para ver vidas sendo transformadas, vidas sendo sondadas, vidas sendo modificadas. Porque se eu não pagar um preço nenhum, eu vou vir aqui e vão ser apenas palavras vazias. Mas se eu estiver disposta verdadeiramente pelo chamado, eu vou pagar o preço, eu vou viver o que Cristo está mandando eu viver. E de fato haverá transformação, de fato haverá mudança. Não vai ser só movimento, mas vai ser de fato um avivamento em nós. Mas além dos sacrifícios, tem também privilégios. Porque servir a Jesus não é só sacrifício, tem privilégios também. O primeiro deles é que a Bíblia nos fala que Samuel, ele não vinha de uma linhagem sacerdotal. Samuel era alguém que só abria portas, varria chão, limpava, cuidava do templo. Ele não era alguém importante, mas o Senhor teve que falar com ele, para que ele entendesse que o Senhor estava levantando Samuel. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Pode até ser que não te reconheçam, te acha apenas um menino, uma menina qualquer, uma menina que veio lá do interior do Nordeste. Só que quando Ele te levantar, quando Ele quiser falar através de você, Ele vai fazer com que os sacerdotes enxerguem que quem te chamou foi Ele, que quem te capacitou foi Ele. É assim que Ele faz. Nós não temos um nome, mas o Senhor nos dá um nome. Esse é um dos privilégios de servir ao Senhor. Um outro privilégio que eu acho lindo, eu já estou finalizando. Um outro privilégio que eu acho maravilhoso é as palavras de legalidade que Samuel tinha. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel 3,19 que o Senhor fazia com que todas as palavras de Samuel se cumprissem. Olha, vai ter sacrifícios, mas eu quero te dizer que vai valer a pena. Vai valer a pena porque as suas palavras terão legalidade no mundo físico e no mundo espiritual. Todas as palavras de Samuel, Deus fazia com que elas se cumprissem. O meu maior sonho, o meu maior desejo é experimentar isso do Senhor. É olhar para você e dizer: você
vai sair daqui curado e Deus de fato curar. Você vai sair daqui de fato transformado e de fato você sair transformado. Esse é o meu maior desejo, o meu maior sonho. A Bíblia nos fala que além disso, ele tinha um ministério confirmado. Desde Dan até Berseba, todos reconheciam que Samuel era profeta. Deus faz, até com aqueles que não reconheciam, reconhecerem que você tem um Deus, que o Senhor te chamou, que o Senhor te capacitou e que Ele habita em você. Ainda que não queiram, vão ter que engolir e ver Deus atuando através de você. Por isso vale a pena os sacrifícios, porque há mais privilégios do que sacrifícios. Há muitos privilégios. Quem foi esse homem? Esse homem foi alguém que a Bíblia nos fala que no final, no dia da sua morte, houve muito lamento, houve muito choro, muita dor. É muito difícil ter alguém que começa a história, tem um meio e um final firme na presença do Senhor. É muito difícil. Mas Samuel começou bem, caminhou bem e terminou o combate muito bem. Talvez você não tenha começado muito bem. O seu meio pode ter tido algumas coisas, mas se o seu final for bom, tudo já valeu a pena. Porque o que importa não é como você começou. O que importa é que Ele te encontrou e você vai terminar bem. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É isso que Deus vai fazer em nós. Nós não vamos desistir, não vamos desanimar. E aonde está sujo, o Senhor vai limpar, vai passar a eira dele. Para quê? Para que você termine bem. Deus quer que você termine bem. Samuel foi uma das figuras mais notáveis do Velho Testamento. Ele não foi pouca coisa não, ele foi sacerdote, chefe militar, chefe político. O primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes, aquele que ungiu os primeiros reis de Israel. E olha, ele foi um dos maiores heróis da fé. Seu exemplo atravessou os séculos e lá em Hebreus, o autor da carta aos Hebreus vai falar de Samuel como aquele que praticou a justiça, alcançou o cumprimento de promessas, da fraqueza tirou força, se tornou poderoso na batalha e pôs em fuga exércitos estrangeiros. Esse foi Samuel, esse foi um homem notável e Deus vai levantar Samuéis verdadeiros na sua presença para colocar em fuga os exércitos de Satanás. Deus vai fazer isso. Se levante, se coloque de pé, vamos orar para a gente finalizar. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, obrigada pela tua presença, obrigada pela tua palavra, a tua palavra que tem poder, a tua palavra que faz, a tua palavra que limpa, a tua palavra que purifica. O Senhor tem urgência, o Senhor tem urgência, porque ainda que a casa de Eli, ainda que a casa de Eli fracasse, o Senhor sempre vai ter alguém nas mãos, escondido para levantar. Levanta Samuéis nessa noite. Levanta Samuéis nessa noite, que pregam a verdade, que vivem a verdade, custe o que custar, custe o que custar. Queira a igreja ouvir, queira o mundo ouvir ou não, faz isso não nessa era noite. escolha No nome de Jesus.
Nós te adoramos, Jesus. Jamais alguém olhou pra mim. Levante as suas mãos aos céus. Quem sou eu para ti? Em uma só voz. Improvável, mas escolhido. Incapaz, mas vencedor. Em ti, Senhor. Oh, 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 Espírito Santo. diga, improvável, mas escolhido, Muda a minha geração. incapaz, mas Levanta, Deus, uma geração vencedor, em sábia, ti, uma geração Senhor. Uma geração que se desvia do mal, uma geração que te serve verdadeiramente. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Se nessa noite entrou alguém aqui que queira fazer um compromisso melhor com o Senhor. Se entrou alguém aqui nessa noite que quer de fato fazer uma aliança como Samuel fez, que mesmo tendo que viver algum sacrifício, vai viver os maiores privilégios, vai ver o que ninguém viu e vai ouvir o que ninguém ouviu, porque Deus é Deus zeloso e cuidadoso. Se nessa noite tiver alguém nessa condição que queira, vem à frente. Se você quiser uma oração especial, vem à frente. Se você entrou aqui desanimado, triste, abatido, se você precisa de algo do Senhor nessa noite e queira uma oração aqui com imposição de mãos, nós vamos orar por você. Nós vamos orar e você vai sair daqui hoje fortificado, animado. Vem à frente, vem à frente. Oh, Espírito Santo do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Oh, meu Deus, coloca na vida deles aquilo que o Senhor colocou em Samuel. Imbatíveis, 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 meu Deus. Que ainda que eles não tenham tudo que gostariam de ter, Pai, mas que eles permaneçam, que cresçam, que continuem em Tua presença. Oh, Deus, em nome do Senhor Jesus, toca em cada um deles, toca em cada coração, gerando mudança, gerando vida, gerando vida, gerando vida, gerando vida, gerando vida. Traga, Pai, algo diferente para o seu coração nessa noite. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos. Obrigada pela Tua presença. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua palavra. Obrigada, faz uma grande obra. Continua fazendo, continua se movimentando. No nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Paizinho, por tudo. Amém. Aleluia. Aleluia. Feche teus olhos. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Receba o toque do Senhor nesta noite. Receba a presença do Senhor. Receba o toque, receba o renovo. Receba o abraço da parte do Senhor nesta noite. Ele está aqui, Ele está te chamando para dançar. Ele está te chamando para cantar. Ele está te chamando para perto, querido. Começa a adorar o Senhor. Começa a dizer Maranata, Maranata, Maranata. Oh! Coloquei as minhas vestes. Eu estou só te esperando. Vem, vamos dançar. O Senhor está trabalhando nesta noite. Tem fogo
Deus está neste lugar. Oh, Espírito, Espírito. Que era lindo Ah, assim, o Senhor está pegando pessoas aqui nesta noite. lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, 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 oh. Santo, 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 Deus poderoso, nós te adoramos, Deus. Santo, Santo, Deus poderoso, não há outro igual, não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Aleluia. Aleluia. Santo. Deus de poder. O Senhor está neste lugar. Há uma presença peculiar neste lugar. Deus poderoso. Ele é. Ora, Santo. diga a Ele. Santo, Deus poderoso, Estenda tuas mãos para cá. tem fogo Como igreja, nos olhos. vamos estar abençoando essa profeta. Oh, Yeshua. E enquanto ela estava ministrando aqui, o Senhor falava ao meu coração: o Senhor vai levar ela longe. Esse ministério dela vai deslanchar de uma forma sobrenatural. E nós como igreja precisamos acobertar. Nós como igreja do Senhor precisamos interceder pela vida dela. Ela está aqui com todo amor no coração. Estenda tuas mãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor sondas e conhece o coração da tua filha. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa levar ela longe, Pai. Que o Senhor possa levar a tua filha, Senhor, às nações. Sabemos que o Senhor é aquele que promove todas as coisas. Eu vejo um agir, eu vejo um trabalhar do Senhor de uma forma sobrenatural, Pai. Em nome do Senhor Jesus, como igreja do Senhor nesta noite, nós queremos abençoar a vida, Senhor, dessa ministra, a casa dela, a família dela. Que aonde ela colocar a planta dos pés dela, ela possa ser abençoada. Que ela possa colher a 30, a 60 e a 100 por um. E como igreja do Senhor, receba a bênção dessa casa. Como pastor, eu te abençoo debaixo da cobertura da nossa líder. Saia daqui, debaixo dessa nuvem de glória, e grandes coisas fará o Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Que bênção, que palavra poderosa que a missionária ministrou aos nossos corações por intermédio
do Senhor Jesus. Eu quero agradecer mais uma vez o Elke, grande parceiro. Que Deus te abençoe. As portas das nações estão abertas, você sabe disso. Em breve. E você que veio, que Deus possa te abençoar também de uma forma sobrenatural. Quero te lembrar que amanhã teremos Santa Ceia. A nossa pastora Jaqueline, estará ministrando uma palavra, uma revelação que o Senhor colocou ao coração dela, a partir das 9 horas da manhã e às 19 horas, amém? Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, leva teus filhos em paz. Senhor, que essa palavra, Senhor, possa, Senhor, ter um efeito tão grande, Senhor, ali fora. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a consolação do Espírito Santo do nosso Deus Todo-Poderoso esteja com todos vós, e todos digam amém. Graças a Deus, vão em paz e Deus abençoe. Lembrando que nós temos um lanche ali. Você vai passar pela cantina, temos ali um lanche preparado